Boa noite, pessoal, tudo bem? Que bom que a gente está podendo estar em contato, né? Assim, mesmo que virtualmente. Nós vamos falar sobre as tendências pedagógicas, tá? Essa videoaula é especificamente para as tendências pedagógicas. Essas tendências, elas são de extrema relevância para a educação, principalmente as mais recentes, pois as mesmas contribuem para a condução de um trabalho docente mais consciente, baseado nas demandas atuais da clientela em questão, propostas e modelos que devem ser observados devido à constante metamorfose social de um povo. Então, o conhecimento dessas tendências e perspectivas de ensino por parte dos professores é fundamental para uma realização de uma prática docente realmente significativa, que tenha algum sentido para o aluno, pois tais tendências elas objetivam nortear o trabalho do educador, ajudando a responder questões sobre as quais devem se estruturar todo o processo de ensino, tais como o que ensinar, para quem ensinar, por quê e para que a prática pedagógica em sala de aula alcance seus objetivos. O professor ele deve ter respostas para essas questões, pois como defende Lucchesi, em 1994, a pedagogia não pode ser bem entendida a prática escolar sem que ela tenha alguma clareza do seu significado. Isso nada mais é do que buscar o sentido da prática docente. Essas tendências pedagógicas, formuladas ao longo dos tempos por diversos teóricos que se debruçam sobre o tema em pesquisa e práticas diárias, foram concebidas a partir de visões em relação ao contexto histórico das sociedades em que estavam inseridos. Além de suas concepções de homem, de mundo, tendo como principal objetivo auxiliar o trabalho docente, modelando a partir das necessidades de ensino observadas no âmbito social em que viviam. Sendo assim, o conhecimento dessas correntes pedagógicas por parte dos professores, principalmente as mais recentes, torna-se de extrema relevância, visto que as mesmas elas possibilitam ao educador um aprofundamento maior sobre os pressupostos e variáveis do processo de ensino e aprendizagem, o que vai abrir um leque de possibilidades de direcionamento do seu trabalho. A partir de suas convicções pessoais, profissionais, políticas e sociais, contribuindo assim para a produção de uma prática docente estruturada, significativa, esclarecedora e, principalmente, positiva por parte do entendimento dos discentes. A escola, ela precisa ser reencantada, né? Encontrar motivo para que os alunos vá para os bancos da escola com satisfação e alegria. Existem escolas esperançosas, com gente animada, né? Mas existe um mal-estar geral na maioria delas. Não acredito que isso seja trágico. Essa insatisfação deve ser aproveitada para se dar um salto. Se o mal-estar for trabalhado, ele permite um avanço. Se for aceito como uma fatalidade, ele torna a escola um peso morto na história que arrasta as pessoas e impede de sonhar, pensar e criar, né? Segundo Moacir Gott. Sendo assim, né, creio que seja essencial que todos os professores tenham um conhecimento mais aprofundado com relação às tendências pedagógicas. Ainda que seja para negá-las, né, porém de forma crítica e consciente, ou quem sabe utilizar-se dos pontos positivos observados em cada uma delas e construir uma base pedagógica estruturada, mas com coerência e propriedade. Afinal, como já defendia, né, Snyders, em 1974 é possível pensar que se pode abrir um caminho a uma pedagogia atual, que venha fazer a síntese do trabalho tradicional e do moderno. Síntese e não confusão. O importante é que se busque tirar venda dos olhos para enxergar literalmente o alunado e assim poder dar um sentido político e social ao trabalho que está sendo realizado. Pois assim como afirma Libânio, aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta, isso é, da satisfação ou da situação real vivida pelo aluno, e só tem sentido se resulta de uma aproximação crítica dessa realidade, o que está em consonância com o que diz Saviani em 1991. A pedagogia crítica implica a clareza dos determinantes sociais da educação, a compreensão do grau em que as contradições da sociedade marcam a educação e, consequentemente, como é
preciso se posicionar, né, diante dessas contradições e desarrenda a educação das visões ambíguas para perceber claramente qual é a direção que cabe imprimir a questão educacional. Segundo Lucchesi, em 1994, a pedagogia ela se delineia a partir de uma posição filosófica definida. Em seu livro Filosofia da Educação, o autor discorre sobre a relação existente entre pedagogia e a filosofia e busca clarificar as perspectivas das relações entre educação e sociedade. No seu trabalho, Lucchesi ele apresenta 3 tendências filosóficas responsáveis por interpretar a função da educação na sociedade: a educação redentora, a educação reprodutora e a educação transformadora da sociedade. A primeira é otimista, acredita que a educação ela pode exercer domínio sobre a sociedade. As pedagogias liberais. A segunda ela é pessimista, percebe a educação como sendo apenas reprodutora de um modelo social vigente. Enquanto a terceira tendência ela vai assumir uma postura crítica com relação às duas anteriores, indo de encontro tanto ao otimismo ilusório quanto do pessimismo imóvel, né? Que aí a gente vai chamar de pedagogias progressistas. Em consonância com essas leituras filosóficas sobre as relações entre educação e sociedade, Libânio, em 1985, ao realizar uma abordagem das tendências pedagógicas, ele organiza as diferentes pedagogias em 2 grupos, né, que é a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. A pedagogia liberal ela é apresentada nas formas tradicional, né, na forma renovada, progressista, renovada não diretiva e tecnicista, enquanto a pedagogia progressista é subdividida em libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos.